república brasileira, uma república brasileira. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Isso é parte da carta testamento do nosso presidente do dia, Getúlio Vargas, novamente, que governou o Brasil pela segunda vez de 1951 a 1954. Como a gente falou no vídeo anterior, enquanto o Dutra estava lá terminando de arrebentar com o país, Getúlio foi para São Borja descansar, depois apoia o Dutra e aí vai e volta, candidata para vários cargos nesse momento. Podia fazer isso, né? Então, candidata para senador em vários estados, candidata para deputado constituinte em outros estados, ganha um monte. Mas os candidatos que ele apoia, que ele cola ali, já não tem o mesmo sucesso, já não ganha. Ele fica naquela situação, né? Pô, será que eu tô tão popular assim ou não? Mas mesmo assim, vai lá, candidata, ganha. E quando entra em 1951, promete fazer um novo governo, completamente diferente do que ele havia feito. Na primeira oportunidade que ele teve de presidir o Brasil, ele adotou aquela postura mais totalitária, perseguindo trabalhadores, alinhado com regimes fascistas. Nesse governo ele já pretende fazer algo mais próximo do trabalhador, próximo do social. Isso aí não foi muito legal para aquele velho setor que não gosta do povo, que não gosta de pobre, que não gosta de trabalhador e que ficou ali de butuca, esperando para dar o golpe. Então Getúlio adota essa posição de governar com todos e ele é bastante estrategista nesse momento. Ele chama para compor seu ministério essa turma desses blocos ali que sempre ao longo da história do Brasil República e até antes estava ali mamando, sempre tiveram um pedacinho. Chama o ministério que fica conhecido como o Ministério dos Tubarões. E à noite, na madrugada, ele chama uma outra turma mais jovem, mais gabaritada, cada um na sua área, para discutir o seu plano de governo, para apresentar soluções para ele, apresentar projetos, e que fica conhecido essa turma aí como os boêmios cívicos, por conta dessa galera que ele passa a se reunir ali de madrugada e tal. É de onde sai alguns órgãos bastante conhecidos aí, como a Petrobras, nasce dessa reunião, a CAPES, a Sudan, a Eletrobras e por aí vai. Pegando essa posição, né, assumindo essa posição de governar e tal, é óbvio que vem a turma contra. E essa turma contra era liderada por um cidadão, um jornalista que vira político, chamado Carlos Lacerda, mais conhecido como Corvo. Esse Carlos Lacerda já era uma voz de oposição de governos anteriores, mas pega o Getúlio ali no calcanhar. É em cima do Getúlio o tempo todo. E esse cara funda um clube chamado Clube da Lanterna, com membros ali do partido DN e outros opositores, alguns militares e tal, para ficar sempre ali massacrando o governo do Getúlio e armando a qualquer momento mais um golpe na história brasileira. E um episódio, o Getúlio faz um discurso
totalmente nacionalista, um discurso trabalhista, e ainda nomeia o João Goulart, que é um presidente que a gente vai falar daqui a uns dias, como seu ministro do Trabalho. E o João Goulart já anuncia que de cara a primeira medida dele vai ser aumentar o salário mínimo em 100%. Essa turma do Clube da Lanterna e outros opositores ficaram tudo ligados, né? Mas peraí, mais um governo trabalhista, fazendo graça pro povo, comunista, como assim? Isso não pode. E já deram aquela pressionada ali para tentar derrubar a todo custo. E nisso junta mais aqueles velhos coronéis que a gente sempre tá falando aqui e escreve, né, um memorial dos coronéis, um documento que nada mais é ali do que mostrar a indisposição que estava com Getúlio por conta dessa nova política, agora mais voltada para o social, e pede o impeachment do Getúlio. Só que esse impeachment não passa, ele é arquivado, mas já começa a mostrar que essa galera não ia deixar o Getúlio governar. Nisso, acontece mais um episódio com esse Carlos Lacerda. Como ele era um cara que estava criticando muito, falando muito, ele começou a sofrer algumas ameaças. E começou a andar com simpatizantes da causa dele ligados à ala militar para a sua proteção e tal. E um belo dia ali na sua residência, na rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro, ele sofre um atentado. Ele estava ali com um desses simpatizantes, estava fazendo a sua guarda ali, o Major Rubens Vaz, e pipoca um tiro do nada lá e acerta esse major, que morre. E segundo o próprio Lacerda, ele levou um tiro no pé. Beleza. Esse episódio é para arrebentar de vez com o Getúlio. Por quê? Porque é atribuído esse atentado ao guarda, ao cidadão que fazia a guarda pessoal ali do Getúlio, que ficou conhecido também como Anjo Negro, um cidadão chamado Gregório Fortunato. Então a culpa cai toda para o Gregório Fortunato. E isso aí dá uma manchada na imagem do Getúlio. Então a população revolta e pede a cabeça do Getúlio, a popularidade dele cai. Como assim? Vai assassinar um opositor só porque o cara escreve contra ele e tal. E é uma história que começa ali já aí pressionando para a queda do Getúlio. Ajuda a pressionar para a queda do Getúlio. Que lá no futuro vai descobrir que há suspeitas que foi uma farsa, enfim. Nesse episódio, começam a debandar ali os aliados do Getúlio. Já estava juntando toda essa pressão que ele recebia, mais esse atentado da rua Toneleiros. Então, o primeiro a chegar é o Café Filho, que era o vice-presidente com ele. E o Café Filho já faz uma reunião com ele e sugere a renúncia dos dois. O Getúlio não aceita, fala, não vou renunciar. E aí depois vem o ministério, né, o ministro da Aeronáutica, e pula fora. Fala assim, estamos fora, não vamos continuar nesse governo. Logo em seguida vem o da Marinha, pula fora também. E para terminar de vez ali, vai o Exército também, e também pula fora. Então a pressão fica muito grande pro lado do Getúlio. Um novo golpe já está surgindo no horizonte. E Getúlio convoca uma reunião que sobrou do seu governo ali, para tentar, né, pensar algo e tal. E ele sugere se licenciar da presidência enquanto as coisas se resolvem. E nisso manda, né, para esses blocos que já estavam se organizando, preparando esse golpe. E os blocos não aceitam, falando, não tem licença, a gente só vai aceitar a renúncia, nós vamos tomar o poder a todo custo. E ele vira e fala, né, para os seus ali, que ele só sairia do palácio morto, não renunciaria. E ele cumpriu a palavra. Suicida, dá um tiro no coração, e por conta do seu suicídio há um clamor nacional. E o plano dos militares, que já estava ali sendo arquitetado, tem que esperar 10 anos, né? Só em 64 que eles vão colocar em prática. Mas não foi esse momento. O Getúlio realmente entra para a história por conta desse governo que ele fez mais voltado para o povo, ganha o clamor da população e coloca ali um freio, pelo menos temporário, no plano desses blocos golpistas. Isso aí, assume o vice, Café Filho, que nem espera o defunto esfriar e já tá lá tomando posse, mas esse é o assunto pro próximo vídeo, beleza? A gente tá ouvindo aí no fundo Negro Dito, Itamar Assunção,
disco Pretobras. E a minha indicação de DVD hoje não é um show musical, mas um filme, Getúlio, que fala dessa segunda fase do governo de Getúlio, próximo ao seu suicídio. Beleza? Até o próximo vídeo e valeu!